Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que nesse momento você possa entregar ao Senhor o seu melhor, e o seu melhor seja o seu tempo, a sua atenção, a sua dedicação à palavra do Senhor. Amém? Uma boa pergunta merece sempre uma boa resposta. E eu tenho uma boa pergunta para você. Por que a igreja primitiva, ela era oprimida, ela era perseguida, mas mesmo diante de situações difíceis, ela mantinha-se firme em sua fé em Jesus Cristo? Uma boa pergunta. Saber por quê nada nem ninguém foi capaz de fazer as pessoas que criam no Senhor Jesus negarem o seu nome, mudarem as suas atitudes, mesmo em risco de morte, elas perseveraram. Mesmo nas mais diversas situações, mesmo sobre tortura, sobre pressão de morte, sobre sentença de morte, elas mantinham a sua fé em Jesus. E uma resposta a uma questão dessas, ela com certeza vai nos trazer um rema, vai nos trazer uma revelação de como nesse momento em que enfrentamos uma pandemia, em que estamos numa situação difícil, como nesse momento onde o mundo parece se esquecer de que existe um Deus e vive costumes e tem leis que protegem atos aos quais Deus não aprova. Então, diante de uma situação catastrófica dessas, uma resposta a uma pergunta dessa pode nos auxiliar a saber como devemos agir nesse momento. Amém? Eu te convido então a abrir aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós vamos aí ter a resposta a essa pergunta. Se você abrir no Novo Testamento, você vai passar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vai chegar em Atos dos Apóstolos. Aí você vai abrir aí no capítulo 2 e você vai encontrar a mensagem que vai ter a resposta para essa pergunta. Como a igreja primitiva, embora perseguida, oprimida, mantinha sua fé. E se você conseguir entender a mensagem, você vai compreender como, no momento de crise, no momento de risco, você pode manter a sua fé em Cristo e a sua família, a sua casa pode ser abençoada por causa da sua postura, da sua perseverança. Então, abra aí comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eu gosto sempre de falar isso, de ministrar com você e não para você. Portanto, é muito importante que você pegue uma Bíblia para comparar comigo aqui, ler comigo, e que, se você tiver também, você pegue aí uma harpa, um hino, porque nós vamos cantar um hino hoje também. Amém? Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Número pequenininho. Eu vou lembrar você que a minha versão, ela pode ser diferente da sua, mas a mensagem, o conteúdo é o mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Só até aqui. Te convido a baixar a sua cabeça agora. Levante as suas mãos aos céus, assim, como quem vai receber alguma coisa. Se você fosse entregar, seria assim, mas você vai receber assim.
Esvazie a sua mente tudo que você poderia estar necessitando fazer, de alguma preocupação, e nesse momento é você e Deus. Esquece a pessoa que está ao seu lado, esquece as obrigações, os deveres, e esse momento é você e o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui como embaixadores da Tua Palavra, como pessoas que necessitam do Teu poder, da Tua graça. Nós te pedimos em nome de Jesus, envia o Teu Espírito Santo aqui neste lugar, aonde essa ministração está alcançando vidas, alcançando famílias. Envia os Teus anjos aqui a favor destas pessoas que estão me ouvindo agora. Toma cativo a mente delas, Senhor. Retira daqui, Senhor, tudo que possa vir atrapalhar ela de ouvir a Tua palavra. Tira todo o imprevisto, qualquer pessoa que possa querer chegar e atrapalhar, qualquer visita, qualquer afazer, retira agora, em nome de Jesus. Leva cativo toda obra do inimigo, toda falta de atenção e traz, Senhor, a mente dessa pessoa cativa a Sua palavra. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém! Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Uma casa bem fundada, bem alicerçada, com a base bem sólida, ela precisa das suas colunas, porque as colunas vai ajudar a sustentar as paredes e os tetos. Então a base da igreja chama-se Jesus Cristo. E os pilares que sustentam a igreja do Senhor, nós encontramos aqui nesse versículo. 4 pilares: ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Hoje falaremos sobre o ensino dos apóstolos. Se você compreender essa parte, você já estaria preparado para as outras que viriam em seguida. Mas se não compreender, é chover no molhado, né? O ditado que o povo fala, de querer trazer a você uma palavra que você ainda não compreendeu. Então é melhor compreender um pilar e depois, com a graça de Deus, trabalharemos os outros. Com a graça de Deus, o Espírito Santo vai te revelando as outras coisas. Porque o que é necessário saber nesse momento de pandemia, nesse momento da sua vida, num momento onde você possa estar passando por situações diversas, ao qual abalam a sua fé. Você precisa ter um fundamento. E o fundamento é Jesus. E para conhecer Jesus, você precisa conhecer o que Ele ensinou. E para conhecer o que Ele ensinou, você precisa da sua palavra, ao qual os seus apóstolos, os seus discípulos revelaram, trouxeram até você aquilo que foi revelado a eles. Então, essa palavra é chamada aqui como ensino dos apóstolos. Uma boa pergunta merece uma ótima resposta. E uma boa pergunta nesse momento é: o que os apóstolos ensinavam? Bom, se nós percorrermos a Bíblia, se nós analisarmos aqui as passagens ao qual eles ensinavam, eles não falavam de nada a não ser de Jesus. Eles estavam fixando a base da igreja, eles estavam anunciando Jesus como o Filho de Deus. E esse mesmo Jesus, que veio em carne na terra, ele passou por diversas situações e eles irão mostrar os ensinos de Jesus, falar sobre a morte de Jesus,
a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. Então, esse é o ensino dos apóstolos. Podemos conferir essas passagens na palavra do Senhor. E aí, eu te convido a abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós estamos em Atos, você vem um pouquinho para frente, Romanos, e a próxima carta já é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante. 1 Coríntios, tem 2 Coríntios e 1 Coríntios. Nós queremos o primeiro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1.